Fala galera da Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago a quarta parte do relato O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. Então, vou voltar um pouquinho aqui no relato para vocês não ficarem perdidos. Patrício ficou chocado, mas procurou guardar para si o que o irmão revelou. Então, disfarçando, ele voltou para o meio da galera. Tomás havia se arrumado todo para falar com a Celina. E como foi rejeitado, ele preferiu voltar para casa. Ainda no meio do caminho, ele recordava do desastre que foi falar com a vizinha convencida. E foi quando ele avistou a mãe fofocando com uma vizinha mais velha e ele tratou de passar de fininho, pois estava com tanto ódio que nem queria saber de cumprimentos ou coisa do tipo. E assim que chegou em casa, ele deparou-se com o irmão caçula terminando de lavar as louças do jantar. E furioso, ele foi até ele e disse que ele era uma putinha nojenta e que nem roupas usava porque não merecia. Um escravo miserável sem nenhuma importância. Em seguida, ele deu um soco na barriga do irmão e saiu furioso para o seu quarto, batendo a porta e se trancando. Kaique nem entendeu o motivo daquela agressão aleatória. Simplesmente se agachou tentando recuperar o fôlego e ao mesmo tempo que chorava de dor. E quando conseguiu respirar, ele se levantou com expressão de dor e, chorando em silêncio, terminou a lavagem das louças, guardou tudo, arrumou a cozinha e foi para o banheiro do quintal, onde tomou banho. Vestiu sua cueca, estendeu a sua toalha e entrou em casa, e já pegando o seu velho colchonete, e já arrumava tudo no canto da cozinha, quando Tomás, furioso e de supetão, abriu a porta do quarto. E como sabia que ele estava descontrolado por alguma coisa que não saiu como ele planejou, Kaique procurou até fingir que não escutava nada e continuou arrumando seu lugar de dormir. E foi quando o Tomás o agarrou com violência, passando o braço por sua cintura e o levantando. Assustado, Kaique começou a perguntar o que aconteceu e o que havia feito para ele. E foi quando notou que o Tomás estava com expressão de choro e muito ódio. Tomado de raiva, este alegou que o irmão era a maior desgraça que poderia ter acontecido em sua família. E assim começou a arrastá-lo. Desesperado, Kaique já imaginou que iria apanhar. Então começou a pedir que ele se acalmasse. E muito abalado, repetia que não havia feito nada para ele. Porém, pela raiva que o Tomás demonstrava, ele percebeu que iria ser espancado. Então, começou a suplicar que ele não lhe batesse, até pelo amor de Deus. E ficava alegando que estava fazendo seus deveres sem reclamar ou fazer corpo mole, como a mãe o ordenara antes de sair. No entanto, o Tomás não quis saber de conversa e saiu arrastando o irmão até o seu quarto. E o que aconteceria em seguida marcaria a vida do Kaique e seria um ciclo vicioso de humilhações e abusos. E só quando foi obrigado a entrar no quarto do irmão que Kaique percebeu que Tomás estava só com uma toalha em volta do corpo. E pelo jeito, ele teria se livrado das roupas que usava e já iria tomar banho quando decidiu agredir o irmão. Com violência, o Tomás o jogou na cama, pegou o reio de bater em burro e deferiu 2 chibatadas em suas costas. Kaique, soltando gritos de dor, começou a se debater. Tamanha a dor que sentiu. E desesperado começou a chorar.
e a implorar para que ele não o batesse mais. E foi quando o Tomás alegou que daria a ele duas escolhas: ou continuaria dando a maior surra que ele poderia tomar na vida, ou ele iria o obedecer sem resistir ou fazer qualquer gracinha. Desesperado de medo, Kaique, sem nem imaginar o que o irmão falava, começou a dizer que tudo bem. E sendo o que fosse, ele obedeceria, e até se sentou na cama para ouvi-lo. E foi quando o Tomás o obrigou a deitar debruçado no colchão e ordenou que ele ficasse bem pardinho. E também não se atrevesse a se mover. Do contrário, iria levar mais chibatadas e com mais força. E se estremecendo, o Kaique obedeceu, embora temesse apanhar mais ainda. E já que conhecia a maldade do irmão, ele chegou a implorar a Deus que o socorresse só no pensamento, pois as duas chibatadas que levou doíam muito. E foi quando o Tomás se afastou. E quando regressou, puxou a cueca do irmão até que a retirou completamente. E sempre repetindo para ele ficar paradinho, ou do contrário, morreria de apanhar. E em seguida, pegou 2 travesseiros e colocou por baixo da região pélvica do Kaique, de modo que as nádegas dele ficassem mais elevadas em relação ao corpo. Naquele momento, Kaique desconfiou que ele começaria a desferir violentas chibatadas em sua bunda, e só fechou o olho, se apegando em Deus e implorando que ele não o desamparasse. E foi então que Tomás fez algo que ele sequer poderia imaginar. Ele separou as nádegas do irmão e o adentrou com o dedo, usando um produto gelado e lambuzado. E só com o tempo, o Kaique soube que se tratava de gel lubrificante. E no momento, um misto de surpresa, vergonha extrema, medo e confusão do porquê ele estar fazendo aquilo tomou conta da mente do Kaique. E por incrível que pareça, o medo de apanhar era tanto que ele chegou a sentir-se aliviado e não está levando chibatadas. Mas nem chegou a refletir no que realmente aconteceria, pois o que veio em seguida foi terrível e inesperado. O Tomás abusou dele com até 2 dedos ao mesmo tempo, e depois o penetrou com o membro viril. E foi algo terrível e extremamente humilhante. Kaique se estremecia de dor, implorando para ele parar. E chorando tentava relutar, mas Tomás parecia estar possuído pelo próprio diabo, o segurando com fúria e se movendo com violência, enquanto repetia que era isso que ele merecia por se meter onde não era chamado. E quando terminou e viu que o irmão ofegante, tremendo, chorando e molhado de suor, e em choque pelo nível da monstruosidade ao que foi submetido, naquele momento Tomás pareceu perdido. Ele ordenou que o irmão vazasse de sua cama. E foi quando percebeu que Kaique estava sangrando. Ele pareceu assustado e, levando as mãos à cabeça, esbravejou: "Olha só o que você me fez fazer! Até quando você vai ficar me levando à loucura de tanta raiva?" E como estava em choque, Kaique, mesmo chorando e muito assustado, ainda pediu desculpas, enquanto se encaminhava para a porta do quarto. Diante disso, Tomás perguntou para onde ele pretendia ir naquele estado. E foi até ele o segurando, e depois o abraçou e começou a chorar. O levou para o banheiro, onde o limpou, já que ele estava sujo de sangue e fluidos do corpo de Tomás. Kaique só chorava soluçando, e visivelmente chocado e apavorado, e cheio de remorsos, o Tomás o abraçava também chorando
e repetindo que ele precisava perdoá-lo e esquecer o que aconteceu. E repetia que ninguém precisava saber do que aconteceu e que ele não estava em si quando fez aquilo, pois não foi algo planejado e sequer lhe havia passado uma loucura dessas pela cabeça antes. Kaique nem tinha forças para protestar. E assim que Tomás o examinou, alegando que ele estava limpo de qualquer vestígio de sangue ou sêmen, e o enxugou e vestiu, Kaique, em silêncio, caminhou para fora do quarto, e foi quando Tomás voltou a abraçá-lo, implorando para que ele esquecesse, por mais difícil que fosse, e o aconselhou a nunca mencionar aquilo a ninguém. Do contrário, os dois seriam alvos de comentários e seria pior para ele, que ficaria com a fama de ter sido feito de mulherzinha. E seria ridicularizado ou até poderia ser abusado por outros caras, que o julgaria como se ele fosse gay, sem mencionar a vergonha diante de todos. E como se estivesse tomado de arrependimento, o Tomás voltou a abraçá-lo e o beijou no rosto, alegando que ele nunca mais passaria por uma coisa dessas. E sem dizer nada, Kaique foi até a cozinha, onde só repetia que aquilo não foi real, e que ele acordaria a qualquer momento daquele pesadelo. Ele se deitou no colchonete e se envolveu nas cobertas velhas e manchadas que a sua mãe disponibilizara para ele. Então chorou desesperadamente, se recordando do que havia acabado de passar. Mas o pranto era baixo e quieto para não chamar a atenção de ninguém. Com o tempo, ele ouviu todos os parentes regressando e trancando as portas de casa e dos seus quartos. E enquanto todos estavam recolhidos, o silêncio já reinava. E o Kaique não parava de pensar na nova agressão sofrida. Ele não sabia o que fazer e tentava se convencer que aquilo não ocorreu, embora a dor física confirmasse. A certa altura da madrugada, o Tomás foi até ele e levou um comprimido anti-inflamatório para ele tomar com água. Desesperado, ele contou que jamais imaginou fazer aquilo com ele e que estava muito arrependido. Kaique não queria ouvi-lo falando sobre aquilo, ao mesmo tempo em que repetia em sua mente que aquilo não era real. Ele evitava encará-lo, embora houvesse percebido que ele também estava chorando. E quando Tomás se foi, Kaique sentiu um grande alívio. Tomás era a última pessoa que ele queria qualquer aproximação. Porém, começou a avaliar a própria vida, chegando à conclusão que o melhor era morrer mesmo. E talvez o Tomás tinha razão em dizer que ele foi quem havia provocado aquilo. E talvez a culpa fosse dele e não ter morrido no lugar da irmã, como a sua mãe vivia repetindo. Porém, ele não tinha coragem de tirar a própria vida. E aquela foi a pior noite da vida de Kaique. Ele revirou no colchonete a noite toda, não conseguindo dormir. Mas, ao amanhecer, ele conseguiu tirar um cochilo. E foi quando a dona Gertrudes o acordou para fazer café. E o chamou a vassouradas, alegando que não queria tralhas em sua cozinha. Ele se levantou, recolheu suas coisas e foi quando tudo veio à sua mente. E para não chamar atenção, ele foi para o banheiro do quintal, onde chorou enquanto escovava os dentes e tomava banho. No momento de tomar café, a mãe notou a expressão de tristeza no rosto dele. E também como as marcas de 2 chicotadas em suas costas. Ela então perguntou o que ele havia feito para o Tomás, para que ele lhe batesse. Ele apenas mencionou
que achava que ele não gostou de chegar em casa e vê-lo ainda lavando as louças. Em seguida, Kaique pegou os materiais e foi para a roça. Ele não queria falar com ninguém, e enquanto trabalhava sozinho, aproveitou para chorar à vontade. Mas logo, a aproximação do Patrício o fez disfarçar. E pouco depois, a dona Gertrude chegou avisando que o Tomás estava com dor de cabeça e que só os três trabalhariam. Kaique trabalhou em silêncio como sempre e logo foi para casa ajudar nos afazeres domésticos. O momento mais doloroso para ele foi ter que ficar completamente despido enquanto fazia as tarefas de casa. E para não enlouquecer, ele decidiu agir como se fosse uma máquina. Mas sempre que estava sozinho, aproveitava para chorar. E um dos piores momentos foi quando ele preparava o almoço e Tomás saiu do quarto. E bastou ouvir a voz do Tomás perguntando pela mãe para ele instintivamente se encostar à parede com as costas viradas para ela. Ele também evitava olhar para o irmão. E foi quando Tomás foi até ele e, o segurando com firmeza, perguntou se agora ele ficaria com esquisitice. Kaique começou a se estremecer e se urinou todo. E então começou a chorar. E foi visível o pavor que sentiu só em ser tocado pelo Tomás. E o próprio Tomás percebeu que ele estava aterrorizado. E nisso ele o abraçou e pediu para ele parar com aquilo. Alegou que nunca mais tocaria sequer um dedo nele e que se vingaria da culpada pelo que aconteceu na noite anterior. Kaique, muito sem jeito, tratou de limpar o chão antes da dona Gertrude chegar e descobrir que ele havia urinado no piso da cozinha. E 2 semanas depois, as aulas recomeçaram. Kaique voltava da escola quando soube que a Celina, filha de um dos sitiantes, que estava desaparecida desde a noite passada, foi encontrada morta. Ela sofreu violência sexual e foi estrangulada. E na mente do Kaique, aquilo havia sido obra do Tomás, o que o deixou com mais medo ainda do irmão. De fato, a garota que foi morta foi a mesma que rejeitou a investida de namoro do Tomás. E por coincidência, ele saiu para uma noitada em prostíbulos com o Patrício e sumiu, se desencontrando com o irmão, sendo que o Patrício regressou sozinho por volta da meia-noite. E Tomás só chegou por volta das 3 da madrugada. Ele estava todo sujo de lama e de terra, com a camisa rasgada e alguns arranhões no braço e nas costas. A dona Gertrudes estava apavorada e não conseguia dormir. Tomás chegou visivelmente abalado e comentando que precisava fugir. Ele adiantou que havia feito uma loucura, ao que a mãe comentou que ele precisava se acalmar e que fosse o que fosse, ela estaria ao seu lado. Kaique não sabia do que ele falava e, por causa do sono, acabou voltando a dormir. Mas percebeu que dona Gertrudes e Tomás estavam cheios de segredo. E pela manhã, Tomás não trabalhou na roça, embora alguns feirantes estiveram na propriedade para pegar frutas, verduras e hortaliças. Patrício ficou até chateado e quis saber a que horas o Tomás chegou para que ainda estivesse dormindo. A dona Gertrudes alegou que ele chegou por volta de 00:30, mas que estava aborrecido. Embora Kaique a ouviu dando bronca no Tomás quando ele chegou, mencionando que já era quase 4 horas da manhã e ela não havia pregado o olho a noite toda por conta da ausência dele na casa. Kaique decidiu fingir que não sabia
e foi chamar os filhos dos vizinhos mais próximos, conforme as ordens de Dona Gertrudes, para ajudar nas entregas. À tarde, ele foi para a escola e viu rapidamente o Tomás, mas como sempre, evitava até a aproximação. E foi então que, ao regressar da escola, ele se deparou com um monte de curiosos, transitando pela estrada, indo e vindo de um rio um pouco distante, mencionando o achado do corpo da jovem mulher. Kaique ficou perplexo e foi quando Patrício de bicicleta ouviu e o chamou para ir com ele ver o corpo. Kaique alegou que a mãe poderia brigar, mas ele alegou que limparia a sua barra. E mesmo a mãe estava toda estranha cuidando do resfriado do Tomás. E diante disso, ele subiu na garupa da bicicleta e acompanhou o irmão. E chegando lá, se depararam com um filme de terror. E o pior foi que a mãe da Celina chegou gritando e teve que ser contida pela multidão. Bem, galera, essa é a parte 4 do relato O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. Amanhã, ao meio-dia, temos a parte 5. Então, não percam aqui no Elite Oculta. E lembrando que hoje às 20 horas temos vídeo aqui no canal. E se você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá. O meu Instagram é fael.portinari. Boa noite.